seja R a região limitada por y igual a 2x2 menos x3 e y igual a 0. Determine o volume do sólido obtido ao girarmos pela rotação de R em torno do eixo Y. Repara, pessoal, essa região agora não sei porque eu botei o eixo para cá, vou botar o eixo mais para cá, mais no meio. Bom, primeira coisa, eu teria que saber desenhar essa curva, tá? Dá para fazer. Repara que ela cruza o eixo X em dois pontos. Se botar o X2 em evidência, né? Pode escrever a curva assim, y igual a 2x2 menos x3. Se você colocar o x2 em evidência, dá 2 menos x. Então, ela cruza aqui no x igual a 0 e no x igual a 2. Tá? Ela tem uma cara assim, olha, não vou discutir muito agora porque a cara é essa, mas a gente já sabe esboçar esse gráfico. Se a gente quisesse, a gente poderia, com algum esforço, deixa eu botar um pouco mais para cá. Com algum esforço, a gente conseguiria fazer esse esboço, tá? Então, agora eu queria girar isso em torno do eixo Y. Eu não vou nem fazer a figura, pessoal, tá? Ficaria um sólido interessante aqui. Como você fatiaria? Você fatiaria com planos ortogonais a qual eixo? Já que o eixo de rotação é o Y. Como você fatiaria? Assim? Eu vou girar em torno do eixo Y, hein? Vou girar em torno do eixo Y. Então, vou fazer fatias assim, ó, ortogonais. Só que o problema é o seguinte, olha, eu já ia ter um problema que seria, para integrar no eixo Y, passar as fatias aqui, eu ia ter que descobrir que valor é esse, tá? Isso já é uma primeira dificuldade. É um ponto de máximo dessa função. Bom, se eu conseguir, beleza, dá para tentar calcular, tá? Aí outra coisa é o seguinte, fixado um y aqui, quando eu passasse a seção, daria o quê, pessoal? Não vou girar, quero ver se vocês já estão se habituando a essas figuras. Vou girar isso aqui com relação ao eixo y. Vai aparecer lá um pudinzão aí, tá? Aí eu vou passar a seção associada ao ponto y aqui. O que vai aparecer na interseção? Vai aparecer um. Vamos ver se vocês já estão com um bom feeling dessa coisa. Novamente, vai aparecer um anel ou uma arruela, né? Exatamente. Vou girar ele assim, depois vou cortar com um plano. E aí, para descobrir o raio desse anel, vê se vocês concordam que o anel surgiria justamente quando a gente roda esse segmento aqui em torno do eixo Y. Todo mundo concorda? O anel que a gente está imaginando é o anel que surge quando a gente gira esse segmento. Está todo mundo acompanhando aí? Se eu girar esse segmento, surge um anel. Eu precisaria da área desse anel, certo? Então, precisaria de raios. Quais são os raios? Eu precisaria, repara, o raio externo seria esse e o raio interno seria esse. O raio externo seria esse e o interno seria esse. Então, eu precisaria descobrir esses caras, olha. Quem é o x associado? Agora, para isso, eu precisaria inverter essa função. Olha, vê se você concorda. Para descobrir quem é o x associado a esse y, teria que inverter isso.
Agora, repare, isso nem é invertível, né? Não é invertível, porque para esse y você tem dois valores de x. Tá claro? Então, assim, quem são esses caras aqui, né? Então, o método, ele tem esses pontos fracos, né? Dependendo do exemplo, você não consegue fazer a conta de maneira muito simples, tá? Então, para isso, para encarar esse exemplo, a gente vai apresentar um método um pouco diferente, que é o método das cascas cilíndricas, tá? Já ouviram falar desse método? Então, é um pouco diferente do método que a gente viu na aula passada. Para isso, eu vou começar... Isso aqui está muito grande, deixa eu tirar daqui. Começar tentando calcular o que seria o volume de uma casca cilíndrica, né? Vamos começar com a seguinte questão, olha. Imagina que eu tenho aqui um cilindro dentro do outro. Aqui eu tenho um cilindro menor. Então aqui eu vou fazer um cilindro. Tá? Então, ao invés de ter um cilindro totalmente sólido, imagina que eu tenho assim, uma casca cilíndrica desse jeito, ou seja, você pegou um cilindro sólido e tirou um cilindro menor do meio, ficou um cilindro esburacado, tá? Suponha que você tenha a altura, que é dada por H, e que você tenha tem uma pergunta aí sobre o exemplo anterior, né? Quando eu voltar nele, a gente retoma, tá? Vamos seguir aqui, para a gente não perder o fio da meada. Então, digamos que você tem aqui os dois raios, o raio grande e o raio pequeno, tá? Vamos chamar o raio externo de raio 2. É o raio externo. E o raio interno, chamar de raio 1. O raio maior é R1, o raio menor. Como é que eu calculo o volume desse negócio? Então, esse é um cilindro sólido, mas tem um buraco cilíndrico. Eu tirei um cilindro menor de dentro dele. Tá? Como é que fica? Bom, não é difícil, né? Você fala assim, o volume desse negócio, o volume dessa casca, né? Vamos escrever. O volume desse sólido é dado por... Vamos fazer a conta. Você fala assim, olha, o volume vai ser o volume do grande, que é π R2 ao quadrado, é a área da base do grande vezes a altura, menos o volume do pequeno, que é a área da base do pequeno vezes a altura. Todo mundo concorda comigo? Tem nada demais nesse volume aí? Digam aí. Então, só vou ajeitar aqui e escrever de uma outra forma. Olha, eu vou escrever como π. Vou botar o π e o h em evidência. Botando o π e o h em evidência, vai aparecer R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Certo? Então, repare, isso pode ser reescrito assim, olha. Tem uma diferença de quadrado aí. Tá? Só abrir. Então, vou só reescrever de uma maneira melhor, que é a seguinte, olha. Eu vou reagrupar esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um 2 aqui. Onde tem essa soma,
Vou dividir por 2. Tá? E aqui eu vou botar o que falta, que é o H e o R2 menos R1. Só reescrevi, tá, pessoal? Verifiquem, olha só. O que eu fiz? Esse R1 mais R2 eu dividi por 2 e multipliquei por 2. Então não alterei nada, tá? O π e o H eu coloquei aqui. E esse R2 menos 1 eu botei aqui fora. Só mudei a ordem dos fatores. Então, repare, isso aqui é o raio médio. É a média dos dois raios, certo? Eu vou escrever, então, esse volume da seguinte forma. É o 2π vezes o raio médio, vezes a altura. E esse cara é justamente a espessura desse troço, vezes o ΔR. Isso é uma espessura, tá? Repara, olha como é que fica. Você pode ver isso da seguinte maneira. Isso aqui seria uma circunferência média. Se você pegar o raio médio, o comprimento da circunferência média é 2πr, tá? E aí você multiplica pela altura. Repara que isso aqui dá justamente a área de um cilindro médio aí, tomando o raio como sendo o raio médio. Todo mundo concorda? Vezes a espessura. Bacaninha, né? Todo mundo entendeu aí? Só reescrevi e falei, olha, esse volume poderia ser visto como 2πr, onde esse R é o raio médio, é a média dos dois raios, vezes o H. Então, eu estou olhando dizendo, olha, isso aqui acaba sendo a área do cilindro que passa aqui no meio dessa casca cilíndrica. Todo mundo concorda? Digam aí, por favor. Se tem alguém que não entendeu, diga. Isso aqui é a área superficial de um cilindro que passa aqui no meio, que é o cilindro médio. Isso aqui é a espessura. Tá? Curioso, né? Interessante. Só reescrever. Então, vamos voltar ao problema do volume de sólidos de revolução. Então, vamos voltar aqui ao problema. Voltando a um problema original. Ao volume de sólidos de revolução. Vamos lá. Vamos supor que eu estou aqui, vamos fixar um cara, uma região, para a gente entender bem o que a gente está fazendo. Então, digamos que eu tenho uma região assim, olha. Aqui está entre A e B. E eu quero girar esse negócio em torno do eixo Y. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui uma função. Beleza, pessoal? Bom, a brincadeira pode ser, você pode ver da seguinte forma, olha, você poderia particionar esse intervalo AB, ou seja, eu pego aqui N pontos, né? Fazer uma partição aqui, o A0 o A ia ser o meu X0, partição clássica, né? O A ia ser o meu X0, depois eu pegava o X1, X2 e assim por diante até chegar no meu Xn, que era o ponto B. E aí, eu faria o seguinte, olha, bom, aqui o comprimento desse intervalo eu vou pegar como sendo constante para cada intervalinho, ou seja, é o comprimento do intervalo dividido pelo total, que é N. Tá? Então, você poderia pensar o seguinte, olha, se eu quero obter o volume do sólido que surge quando eu faço essa rotação, em vez de rodar essa região toda, então a minha região R, estou pegando a minha região R como sendo essa região toda. Em vez de girar essa região toda de uma vez, você pode pensar em girar essas faixas, em girar cada uma dessas faixas e depois somar, tá? Você gira essa faixa, isso dá um sólido, gira essa outra, dá outro sólido, gira essa outra, e depois soma tudo, tá? Então não muda nada, né? Você poderia dividir em faixas, rodar cada uma das faixas, calcular o volume e depois somar, tá? Até aí nada demais. Então o que eu quero fazer é o seguinte, em vez de girar uma faixa dessa, qual é o problema de girar uma faixa dessa? É porque o teto é torto. Então é difícil calcular o volume, porque o teto aqui é torto.
Então, a ideia é a seguinte, ó, fixado um desses intervalos, fixando cada intervalo desses, cada subintervalo, bom, vou pegar um intervalinho como sendo xi menos 1, xi. Tá? Então, vamos fixar um deles aqui. Vamos pegar esse daqui, olha. Só para a gente fixar as ideias, tá? Eu queria pegar e girar esse cara. Ele fala, olha, em vez de girar essa faixa associada a esse intervalo, podemos girar. Vamos tomar um retângulo. Em vez de girar essa faixa, eu vou girar um retângulo. Tá? Por quê? Porque o retângulo é mais simples. Vamos tomar um retângulo. Vamos girar, né? Qual a altura? Então, a base dele, a base do retângulo vai ser exatamente esse tamanho. E a altura, a base vai ser ΔX, que é o xi menos 1, menos xi menos xi menos 1. E a altura, como a altura do retângulo, eu vou tomar o ponto médio. Então, deixa eu fazer uma figura aqui só com um retângulo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou pegar minha região toda aqui de novo. Em vez de pegar todas as faixas, eu vou pegar só uma. Só que eu estou fixado, tá? Então, eu estou querendo pegar, em vez de girar essa faixa vermelha, eu vou girar um retângulo. Como é que eu vou fazer? Que retângulo eu vou girar? Vou pegar aqui o ponto médio, para fazer a altura do retângulo. E em vez de girar essa faixa, eu vou girar esse retângulo verde. Tá? O que são os pontos aqui? Olha, eu vou escolher. Esse é o xi menos 1. Esse é o xi. E o do meio, esse ponto do meio, eu vou pegar como sendo o ponto médio. Tá? Vamos chamar esse ponto do meio de ponto médio. Vamos chamar de x estrela. Então, esse ponto do meio, vou chamar de x estrela, é o ponto médio aí. Tá? Então, vocês concordam que se eu tomar se eu girar essa faixa, ou se eu girar esse retângulo, a coisa não parece ser tão diferente assim? Você fala assim, olha, então se você girar esse retângulo, vai dar um sólido, e eu vou usar esse sólido para aproximar o volume do sólido que eu obteria girando a faixa. Tá claro o que eu estou tentando fazer? Estou também tentando girar uma coisa mais simples. Em vez de girar isso, eu vou girar isso. Tá claro o que eu estou querendo fazer aqui? Digam aí. Então, em vez de girar essa faixa vermelha, eu vou girar esse retângulo verde. Tá? Então, a altura dele, repara, é a imagem desse ponto aqui. É a F desse ponto aqui, a altura do meu retângulo. Né? É o F do x estrela. Tá? O que acontece quando eu giro o retângulo, pessoal? Estou dizendo, quando eu giro o retângulo, eu sei o que aparece. Eu sei calcular o volume. Quando eu giro o retângulo, o que aparece? Digam aí. O que aparece quando eu giro um retângulo? Pensa só nesse retângulo verde aí. Vou desenhar o resto, não, só ele. O que aparece quando eu giro um retângulo verde? Vai aparecer uma coisa assim, concorda? Vou tirar essa linha aqui, porque essa linha está atrapalhando de ver.
O que surge quando você gira um retângulo é uma casca cilíndrica, aquelas que a gente calculou no início, certo? Então, quando a gente girar esse retângulo, o que a gente vai obter é uma casca cilíndrica. De que altura? Né? Então, vamos girar um retângulo com essa base, essa altura, obtendo, vou escrever mais aqui, obtendo uma casca cilíndrica né? Onde a espessura dela é justamente o ΔX, tá certo? A altura é essa altura, tá certo? E o raio médio é esse aqui, olha. A altura é justamente essa. E o raio médio é o XI estrela. Tá certo? O raio médio da casca é exatamente esse cara. Tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Recapitulando. Eu queria girar essa região toda. Aí eu falei, para girar a região toda, eu poderia girar cada uma dessas faixas, calcular o volume e somar tudo. Eu falo, beleza, mas eu não quero girar uma faixa dessa. Girar uma faixa dessa te dá origem a um sólido ainda complicado. Eu vou girar um retângulo. Quando eu giro o retângulo, eu obtenho uma casca cilíndrica que eu sei calcular o volume. Então, podemos assim aproximar o volume referente ao intervalo xi menos 1xi pelo volume dessa casca cilíndrica, que a gente sabe calcular. Como é que fica? Então, o volume I é o volume que eu obteria girando a faixa, tá? Então, ele pode ser aproximado pelo volume dessa casca que eu obtive girando o retângulo. Como é que fica o volume? A gente já fez, olha, é 2π vezes o raio médio da casca cilíndrica, mas o raio médio é justamente esse xi estrela aí. Né? É o 2πr, vamos dizer assim, né? Vezes a altura. Mas a altura é justamente o f de xi estrela. Tá? Então, isso aqui, cara, a casca cilíndrica aqui aproximaria o volume referente a este pedacinho, quando eu giraria esse pedacinho. Se eu quero aproximar o volume todo, o que eu faço? Eu somo todos os intervalinhos, tá? Para aproximar V, o volume total. Né? Em vez de tomar só um intervalinho, a gente faz todos os intervalinhos e soma. Ou seja, a gente aproximaria o volume total somando várias cascas cilíndricas, uma para cada subintervalinho. Ah, tá faltando aqui a espessura, ninguém falou nada. Né? É a área do cilindro médio, né? Vezes a espessura. Certo, pessoal? Deu para entender, pessoal, a ideia da coisa? De aproximar por cascas cilíndricas. Então, você está aproximando o volume total pela soma de várias cascas cilíndricas aproximantes. Tá? Cada uma das faixazinhas, eu vou girar cada uma dessas faixazinhas, eu falo, para cada uma delas eu vou aproximar usando uma casca cilíndrica. Então, o volume total é aproximado pela soma de todas essas cascas cilíndricas. Deu para entender, pessoal? Diga aí, por favor. Se não entender, não tem problema, a gente discute. Faz de novo.
Beleza? Então, se eu quiser o volume perfeito, tudo bem, isso é uma aproximação, né? Se eu quiser o volume perfeito, a gente percebe o seguinte, aumentando o N, né? Melhoramos essa aproximação, né? Assim, o que a gente faz é, vamos mandar o N, fazendo o N tender a infinito. N tender a infinito. É razoável assumir que o volume vai ser igual. O que acontece quando eu passo o limite no N, pessoal? Isso aqui vai convergir para o quê? Essa soma discreta vai convergir para quê? Para uma integral. Então, essa soma discreta vai virar uma soma contínua. Qual o intervalo que eu particionei? Foi o intervalo AB, não é isso? O intervalo que eu particionei foi o AB, não é isso? Então, vai ser uma soma, uma integral do intervalo A até B. De qual função, pessoal? Isso aqui é a soma de rima de que função? Bom, aqui é o ΔX, vai virar dx, né? Que função é essa aqui, pessoal? Isso é a soma de rima de qual função? Vê se você concorda comigo. Isso é a soma de rima dessa função aqui, olha. Concorda? Essa função g, pensa nisso aqui como uma função g, tá? G de x. Isso daqui é a soma de rima da função g, concorda? Então, quando você passa o limite, isso vai convergir para uma integral. De que função? Dessa daqui. Tá claro? Bom, repara aqui, novamente o que está aparecendo aqui no integrando, vou fazer uma observação aqui. Observação. Quando você olha para esse integrando, isso aqui tem a ver com a área de uma fatia também, pessoal. Só que é uma fatia cilíndrica. Cilíndrica associada a x, né? Repara, vou fazer a figura de novo. Vou fazer a figura de novo para você entender. Queria girar uma região assim, né? O que eu estou dizendo é, se você fixa um x aqui, se você girar esse segmento aqui, você vai ter uma fatia. Só que é uma fatia cilíndrica. Vocês concordam? Se eu girar esse segmento, dá um cilindro. É uma fatia cilíndrica. Qual é a área dessa fatia, pessoal? Repara, o raio, esse x é justamente o raio desse cilindro. Tá? E o f de x é justamente a altura, concorda? Vou botar o x mais para cá, para melhorar meu desenho. F de x é justamente a altura desse cara. Então, concorda que isso aqui é justamente a área dessa fatia cilíndrica? Vê se vocês concordam. Então, no fim das contas, eu continuo integrando a área de fatias. Só que no primeiro método, eu integro as fatias assim, olha. Eu fatio o sólido está aqui, eu fatio ele assim. Nesse segundo método, mas pensa no teu sólido como sendo um bolo, daqueles que tem um buraco no meio, né? Um bolo redondo assim. E você está tomando as fatias assim. Vocês já viram as pessoas que às vezes cortam um bolo assim? Minha mãe sabe cortar bolo, então ela, quando tinha um bolo redondo assim, em vez de ela sair cortando assim, o que ela faz é ela corta uma fatia redonda assim. Ó. Vocês já viram? Aí tira um pedaço do meio até.
depois vão cortando, tá certo? É uma fatia, mas é uma fatia assim, olha. Deu para entender? Pensa num bolo, num pudim, você em vez de cortar ele assim, você está abrindo uma fatia e dando a volta assim, ó, fazendo uma fatia assim, passando a faca assim, ó. É uma fatia cilíndrica que está associado a esse valor de x. É um valor de x aqui. Tá claro, pessoal? Antes você integrava a fatia que você tomava com aquela seção normal, quando você cortasse assim. Tá claro? Antes de a gente continuar fazendo os exemplos, deixa eu pegar uma figura do livro que eu separei aqui. Porque meus desenhos não são tão bons, né? Principalmente para esse tipo de coisa. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei nem onde foi parar. Ah, esse aqui. Tirei uma fotozinha do livro que fica mais fácil para a gente ver. Demorando um pouquinho a abrir, mas vai abrir. Ah, ficou muito ruim, ficou brilhoso. Meu celular não tira boas fotos, não. Não entendo aqui. Bom, tá dando para ver? Então vamos lá, olha, o intervalo AB está aqui, está bem clarinho, infelizmente. A curva está aqui, olha, passando aqui em cima, está bem clarinho, né? O que eu vou fazer é, para obter a aproximação, eu vou dividir o intervalo AB em vários pedaços. Fixado um intervalinho desse, o que eu vou girar é um retângulo. Tá vendo? Seria esse retângulo aqui, nesse intervalo. E eu vou obter uma casca cilíndrica. Então, o que eu estou fazendo é somar o volume de várias cascas cilíndricas e usar isso como uma aproximação para o volume que eu quero calcular. Tá? Então, quando eu aumento o N, aí eu vou me aproximando mais. Tá vendo aqui? Aqui eu já peguei muito mais cascas, eu comecei a ficar próximo da região do volume que eu estou procurando. Ficou claro, pessoal? Dá para entender o que a gente está fazendo? Né? Vamos voltar aqui, então. O volume, se eu somar o volume dessas cascas cilíndricas que está aqui, eu tenho justamente essa minha soma de Riemann aqui. Essa minha soma de Riemann é a soma dos volumes daquelas caixas. Está lá. Isso está aproximando o volume que eu quero, certo? Quando eu passo ao limite, o que eu tenho? Isso aqui que são volume de cascas cilíndricas aproximantes, né? Essa soma discreta vira uma integral. Repara que o que está aqui dentro ainda tem dimensão de volume. Isso aqui tem dimensão de área, o que a gente falou, é a área de uma fatia. Isso aqui tem dimensão de comprimento, né? Então, é como se você estivesse fazendo uma soma contínua de volumes de cascas infinitesimais. E aí você tem um volume total. Bonito, né? A integral é um negócio bonito, né? A própria notação, né? Você tem aqui volumes de cascas cilíndricas, uma soma discreta, né? Elas têm espessura. Quando você aumenta o N, essa espessura diminui, você vai somando muito, mas vai se aproximar do volume real, né? Então, novamente, você está integrando área, né? Você integra a área, lembrando que o dx aqui tem dimensão de comprimento, moralmente, né? Então, isso aqui tem dimensão de volume, tá? Se fosse uma soma contínua, do ponto de vista moral, né? Isso é uma soma contínua de volumes de cascas infinitesimais. Olha que bonito, né? Então, na prática, o que você está fazendo é integrando áreas. A área de quem? Quem é esse cara? É a área dessa fatia aqui. Tá? Deu para entender, pessoal? É um pouco desafiador explicar assim. É a primeira vez que eu estou explicando isso no papel. No quadro é um pouco mais fácil, mas também não é tão fácil. Está dando para entender? Ficou claro esse método? Está claro que, novamente, você está integrando área de fatia, só que em vez de cortar o bolo assim, você está cortando o bolo assim.
Então, vamos fazer na prática. Outra observação é a seguinte, o que importa é você... Isso aqui não é uma fórmula, tá? Não é uma fórmula para você gravar, tá? O importante é que é possível usar, adaptar esse negócio que está aqui, adaptar essa igualdade, né? Adaptar a expressão em asterisco. Isso não é uma forma geral, né, de usar a técnica. Isso é um exemplo, tá? Vai ficar claro quando a gente for calculando. Então, eu posso adaptar essa forma para calcular o volume de outros sólidos bastando eu entender quem é a área da fatia cilíndrica, tá? Bastando entender quem faz o papel de quem aí, quem é a área das fatias cilíndricas. Vai ficar claro que eu estou falando com os exemplos. Vamos lá. Tá? Então, esse exemplo aqui ficou claro que eu estou pegando uma função assim, desse tipo, estou girando em torno do eixo x. Beleza. Então, o que eu estou fazendo é integrando a área das fatias cilíndricas, que são essas. Tá? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos começar pelo aquele exemplo que a gente não conseguiu fazer com o método anterior. Então, vamos lá. O exemplo era o seguinte. Considerava R a região limitada pelas curvas, né? Limitada por y igual a 2x2 menos x3 e y igual a 0. Né? E aí a gente tirava isso em torno do eixo x. Né? Para determinar o volume do sólido obtido pela rotação de R em torno do eixo y. Então, o que a gente tinha, nossa região, o problema da nossa região é que essa função que aparecia aqui, ela tinha uma cara assim, né? Aqui era o 2, certo? A região era essa, né? O y igual a 0 é o eixo x. Então, minha região R está aqui. Eu quero girar ela em torno do eixo y. Posso até fazer aqui a arte. Será que aparece? Parece uma coisa. Uma vez que vocês entenderam como é que é a ideia da rotação, essa figura às vezes acaba sendo mais útil do que a figura girada. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, o sólido que vai aparecer, vou fazer uma figura mais ou menos aqui. Vai dar um pudinzão. Não está dando efeito legal, não. Talvez eu tivesse que colocar aqui também, um aqui em cima, né? Bom, enfim. Dá para entender o que surge? Aí surgiu um pudim aí, tá certo? Um bolo aí com formato diferente. Dá para entender o que vai aparecer? Isso não é tão útil. Está feio pra caramba, né? Vou até tirar. Vamos trabalhar com esse. Eu quero usar as cascas cilíndricas, o que a gente aprendeu. Então, o que me importa, vamos lembrar, o que importa é tentar entender quem é a fatia cilíndrica. Então, olha, o meu intervalo de integração vai ser o 0,2. Então, eu vou fixar um x aqui. Eu vou pegar a fatia cilíndrica, vai ser a fatia que eu obtenho quando eu giro esse segmento, concorda? A fatia cilíndrica associada ao x
vai ser fatia assim, olha. Concorda? Vai aparecer essa fatia. Então, se eu for lá no meu pudim, pegar a faca e fizer uma fatia cilíndrica desse jeito, tá? Qual é a área dessa fatia? Vai ser, olha, o raio aqui é x, certo? O raio é x, então vai dar 2πx vezes a altura, mas a altura é dada justamente por essa função. Lembrando que essa função, você pode pensar que essa função é 2x, está aqui, né? Então vai ser 2πx, vai ser a f calculada nesse x, que é... Tá aí a área da fatia cilíndrica é essa. Então o que eu faço para calcular o volume é integrar com x variando de 0 até 2, eu vou integrar a área das fatias cilíndricas. 2πx, 2x2, menos x3, dx. Tá? Lembrando, é como se eu estivesse integrando cascas cilíndricas infinitesimais. Tá certo? Deu para entender, pessoal? Digam aí. Conseguiram entender essa técnica? Vamos fazer mais 2 exemplos só para vocês treinarem como enxergar a fatia. Na primeira técnica, na técnica da aula passada, eu fatiava assim, né, com planos, né, assim, né. E aí você tinha que entender o que era a seção normal, calcular a área de uma fatia associada ao ponto x, tá? Aqui é a mesma coisa, para cada x eu tenho uma fatia, só que a fatia aqui é cilíndrica. Então você tem que tentar descrever a área dessa fatia. Vamos ver mais 2 exemplos um pouquinho diferentes? Por exemplo, ó, vamos pegar um que a gente já fez, vamos tentar usar essa nova técnica. Considere a região R limitada pela reta e pela parábola, né? Que a gente já fez algumas vezes. Use o método, eu quero usar o método das cascas cilíndricas para determinar o volume do sólido obtido pela revolução ou pela rotação de R em torno do eixo Y. Bom, daria para usar outro método? Sim, daria. Só quero treinar esse método. Então vamos lá. Só quero ver se você consegue identificar vamos pegar aqui a caneta. Vou repetir essa figura que eu já fiz 5 vezes. Vou fazer de novo. Né? E a gente vai girar isso aqui. Tá? Então vamos girar esse negócio em torno do eixo Y. Pergunta é, quem vai ser a fatia cilíndrica? Né? Então repara, o x vai variar daqui para cá. Vou tomar o x variando daqui até aqui, que é 1. Repara que nesse exemplo é diferente, olha. Quem é a fatia cilíndrica? Se eu fixar x, a fatia cilíndrica vai ser assim, olha. Vai ser obtida quando eu giro esse segmento, vocês concordam? Digam aí. Fatia cilíndrica tem essa cara aí. Todo mundo concorda? Eu vou ter que integrar as fatias cilíndricas. As fatias cilíndricas vão ter essa cara, concordam?
E aí, como é que é a área desse negócio? A área da fatia cilíndrica associada ao ponto X, né? É dada por... Bom, tem que ver quem faz o papel do raio e quem faz o papel da altura. Quem é o raio aqui, pessoal? Bom, o raio continua sendo X, olha. Mas quem é a altura? Quem é a altura? Me digam aí. Quem vocês acham que é essa altura? Concorda que a altura é esse tamanho menos este tamanho? Vou fazer de novo uma figura maior aqui. Vou fazer uma figura maior para ajudar. Vê se vocês concordam. A altura do cilindro associada ao X vai ser esse tamanho menos esse tamanho. Então, esse tamanho aqui em função de X, eu estou indo na reta. Ó. Essa é a reta y igual a x, né? E esse cara é o y igual a x2, né? Então, vai ser x menos x2, a altura. X menos x2. Essa é a altura da minha fatia cilíndrica. Tá? Portanto, tem aí a área dela, o volume é simplesmente integrar, né? Integrar, o x vai variar de 0 a 1 dessa função aí. Também polinomial, tá? Exercício para você. Tá claro, pessoal? Deu para entender essa técnica com esses poucos exemplos? Vocês gostaram dessa técnica? Desse método? Vou acabar então a aula com um exemplo, um exercício está inclusive no nosso livro, de um sólido interessante. Ah, não, tem mais um exemplo legal aqui. Vamos fazer mais um. Determine o volume do sólido obtido ao girarmos a região R, limitada por y igual a x menos 2, menos x2, e y igual a 0, em torno do eixo y. Aí depende, tem exemplos em que uma técnica é melhor do que a outra, depende, tá, pessoal? Vamos fazer uma figura aí? Vamos fazer esse exemplo? Todos são exemplos do nosso livro, tá? São muito bons os exemplos do livro. Repara, olha, não é em torno do eixo não, é em torno da reta. Vou até mudar. Em torno da reta x igual a 2. Então, vou fazer o seguinte, eu vou botar esse meu eixo bem para cá. Que eu vou girar em torno da reta x igual a 2. Então, isso aqui é uma parábola, tá? Os zeros dela são 0 e 1, tá? Então, tem uma cara assim, né? O eixo y igual a 0 é o eixo y. É o eixo x, perdão. Então, tá aí a minha região, tá? Minha região é. Eu vou girar em torno da reta x igual a 2. Não vou nem ficar fazendo o desenho aqui do sólido, tá? Mas o que vai aparecer, gente? Se eu girar esse, vai parecer muito um pudim, né? Ou aqueles bolos de forma redonda, não tem? Aquelas formas redondas.
você enche de massa quando vai no forno, ele fica fofinho assim, em cima ele fica redondinho. Vai parecer uma coisa desse tipo, tá claro? Bolinho bem redondo, tá claro? Vai dar até fome agora, à vontade. Aqueles bolos de milho, né? Pô, bateu até a fome. Vou nem desenhar ele, já acho que vocês já imaginaram. O que eu quero para usar a técnica das cascas cilíndricas é calcular a área de uma fatia cilíndrica. É quando você pega a faca e corta o bolo assim. Qual é a área dessa fatia? Então vamos lá. Meu intervalo de integração vai ser esse, né? 0 e 1. As minhas fatias vão ser assim, para cada x, eu vou fixar, a minha fatia tem a ver com girar esse segmento aqui. Vai dar um cilindrinho. Tá aí a fatia associada ao x, tá? A fatia do bolo que eu peguei cortando ele assim. Bom, quanto é aqui? A área da fatia cilíndrica associada a x lembrando que o x está no intervalo 0, 1, é dada por, vai ser o raio, pessoal. Ih, isso aqui ficou longe da minha reta, ficou bem deformado esse aqui. Deixa eu botar o eixo um pouquinho mais para cá, só para me aliviar um pouco. O eixo tem que ficar aqui, ó, no meio do cilindro, senão está muito descarado, né? Vou botar o eixo aqui. Aqui a minha reta x igual a 2, onde eu estou girando, tá? O que é o raio, pessoal? Então vai ser, né? Vai ser 2π vezes o raio. Quem é o raio, pessoal? Repara, vê se você concorda comigo. O raio é esse tamanho, certo? Não é mais x. Repara, tudo isso aqui vale 2, concorda? Concorda? Então, quem é o raio, pessoal? Diz para mim. Quem é o raio nesse exemplo? 2 menos x, concordo. Que é o raio, né? E quem é a altura? Bom, a altura é a própria função aí, né? Está dado por isso aqui, né? Para esse x, a altura, eu fui lá na função. Então, a altura vai ser x menos x2. Logo, volume é integrar x variando de 0 até 1, a área dessas fatias, que é 2π, 2 menos x, x menos x2, dx. Também polinomial. Tá, pessoal? Então, nesse exemplo, foi o raio que está mudando. Tá? Então, o que você tem que identificar é a área da fatia cilíndrica. Tá claro isso? Gostaram do toro sólido? Então, de novo, o mesmo problema, só que eu quero fazer com cascas, né? Vou pelo menos apontar para vocês, tá? Porque a aula já está acabando, o nosso tempo. Então, a brincadeira aqui é eu tomava o círculo, né? O disco de centrado em A, de raio R. Então, esse ponto aqui, quem é? É o A mais R, concorda? E esse ponto aqui é o A menos R. Eu quero girar esse troço e obter o tórax. Para fazer por cascas, pessoal, para fazer por cascas, eu só tenho que saber a área da minha fatia cilíndrica. Então, eu vou fixar um X aqui. Se eu fixar um X, na verdade, a fatia cilíndrica é obtida quando eu giro esse segmento, né? Fica uma fatia. Fica essa fatia aí, tá? Quem é a área da fatia cilíndrica?
O raio é x, tá, pessoal? Então, vai ficar 2πx, é o raio, né? E a altura, pessoal, a altura, aqui eu preciso descobrir, né? Agora, anota o seguinte, esse disco ele é da forma x menos a, esse círculo, né? Igual a R2. Então, para esse x, a altura é só obter o y associado, tá? Então, daqui você tira que o y, né, é mais ou menos a raiz de R2 menos x menos a ao quadrado, tá? Então, é 2 vezes essa raiz, ou é a de cima menos a de baixo, tá? Então, a altura aqui dá 2 vezes a raiz de R2 menos x menos a ao quadrado, tá? Isso aqui é a altura. Bom, e aí o volume vira integral da área dessas fatias. Então, eu vou integrar de onde a onde? Desse pontinho até esse pontinho, a área dessas fatias. Então, repara, vai ficar 4πx, que multiplica raiz de R2 menos x menos a ao quadrado dx. Tá? Essa integral está meio barra pesada, né? Bem fácil de montar aqui com as cilíndricas, tranquilo. Mas a integral parece um pouco complicada. Eu vou fazer uma substituição aqui, olha. Chama de u o x menos a, tá? Então, du vai ser dx, certo? Substituição. Então, como é que fica v? Com essa mudança de variável aqui, v fica igual ao quê? Vamos lá. A integral vai virar. Bom, o 4π eu posso colocar para fora, porque já está ali, está fazendo nada ali, está me irritando. Então, vamos botar para fora. O x é u mais a, tá? Aqui vai aparecer r ao quadrado menos u ao quadrado du. E o que acontece nos limites de integração? Vamos treinar a integral por substituição. Quando x é igual a menos r, quanto vai valer o u? O u vai valer a menos r menos a. Então, u vai valer menos r. E quando o x for a mais r, quanto vale o u? Vai valer a mais r menos a, que é r. Beleza, pessoal? Estão acompanhando aí? Só para terminar, olha, a melhor forma de fazer essa integral é a seguinte. A melhor forma de fazer é a seguinte. Vou separar ela em duas. Olha, vou multiplicar aqui o u, né, distribuir e separar em duas integrais. Então, isso fica 4π, que multiplica duas integrais aí, olha. Vai ter essa, olha, menos r a r. U, que multiplica a raiz de R2 menos U2, du, mais... Aí eu tenho um A que multiplica essa. Então, eu vou botar assim, A que multiplica raiz de R2 menos U2, du, de menos R a R. Tá? Vou deixar a seguinte dica para você. Olha, essa integral você poderia resolver por substituição. Mas eu vou fazer a dica aqui. Olha a dica. Essa integral é igual a zero. Por quê? Essa função é ímpar e o intervalo é simétrico. Tá? Então, vamos chamar essa integral, vou chamar de asterisco. Observação é essa. Você pode calcular ela, mas não precisa. O integrando, essa integral é zero. O integrando é ímpar, é uma função ímpar. E o intervalo é simétrico. Tá? Então, claro que você poderia resolver essa integral. É só distribuir aqui, ó, pessoal. Ficou u vezes isso, mais a vezes isso. Só distribuir aqui. É porque essa integral é mais casca grossa mesmo. Estou ajudando aqui para vocês entenderem. Ó. U vezes isso, mais a vezes isso. Deu para entender? Ficou claro aí? A conta?
Então, essa integral é zero, pessoal. Tá? Não percam tempo. Se quiser fazer por substituição, pode fazer. Tá? Repara que chama isso aqui de W. O dW está aqui do lado de fora. Tá? Então, essa integral é zero. E essa integral aqui, de novo, é a área. Isso é aquela área. Tá? Então, isso daqui, cara, essa integral aqui, vou chamar de estrelinha. Essa aqui da área do disco, novamente, tá? Então, essa integral vira πr² sobre 2, tá? Então, essa estrelinha, essa integral em estrela, é metade da área do círculo. Então, você vai achar a mesma coisa. O volume vai ficar igual a 4π vezes A vezes πr² sobre 2, que dá aquela mesma coisa, né? 2πA vezes πr². Tá? Aquela mesma coisa que a gente comentou. Deu para entender, pessoal?